Vamos nos transportar para um lugar incrível, a parte leste dos Estados Unidos da América. Imagine vastas extensões cobertas por densas florestas intocadas, onde árvores majestosas se estendem em direção ao céu e o ar está impregnado com o aroma de pinho e terra úmida. É aqui, entre essa beleza primitiva, que a majestosa rio Ohio serpenteia, e ao lado dele, um de seus muitos afluentes. E aqui na margem desse afluente, no meio da floresta silenciosa, esconde-se uma verdadeira maravilha, criada pelas mãos do homem, o grande Monte da Serpente. Este monte de terra, moldado na forma de uma gigantesca serpente sinuosa, é o maior geóglifo desse tipo no mundo. Mas o mais impressionante é o mistério que envolve sua origem. Quem foram as pessoas que criaram este monumento? Quando eles viveram? E o mais importante, qual foi o objetivo de criar esta grandiosa estrutura? Essas perguntas, como uma miragem provocante, escapam de respostas definitivas, gerando debates intermináveis entre os cientistas e agitando a imaginação de todos que buscam tocar os mistérios do passado. Imagine que você está no topo de uma colina e abaixo de você, até onde a vista alcança, se estende uma enorme escultura de uma serpente. Este Monte da Serpente, localizado no pitoresco Vale do Ohio, impressiona por suas dimensões. Ele tem mais de 400 metros de comprimento. Isso é comparável ao comprimento de 4 campos de futebol. A largura desse gigante de terra também é impressionante, cerca de 6 a 7 metros, e sua altura atinge 1 metro. De uma altura de voo de pássaro, ele se revela diante de nós em toda a sua beleza. A serpente sinuosa, como se estivesse congelada em movimento, com 7 curvas suaves e laços entre a cabeça e a cauda. A cabeça da serpente, como um sábio guardião, está voltada para o leste, em direção ao sol nascente, enquanto a cauda, que termina em um anel triplo, se dirige para o oeste, acompanhando o astro do dia até o horizonte. É exatamente nos detalhes que está o mais interessante. A cauda, enrolada em um anel triplo, simboliza a ciclicidade, a infinitude, e a forma oval da cabeça provoca debates acalorados. Alguns pesquisadores veem nela um olho vigilante e onipresente da serpente. Outros acreditam que essa imagem representa um ovo, possivelmente um símbolo do surgimento de uma nova vida ou até mesmo uma rã capturada, que a serpente está prestes a engolir. E alguns, com uma visão bastante original, afirmam que a cabeça não é de uma serpente, mas sim mais parecida com a cabeça de um lagarto, o que adiciona ainda mais mistérios a essa história já confusa. É interessante também como o monte se harmoniza com a paisagem ao redor. Ele não está apenas em um alto platô, mas é uma continuação natural dele, de onde, a propósito, se tem uma vista deslumbrante dos riachos sinuosos lá embaixo. A cabeça da serpente quase toca o penhasco íngreme, como se tivesse se arrastado até a beira para espiar o abismo. Os arqueólogos que estudaram esta área descobriram algo incrível. Milhões de anos atrás, muito antes do surgimento do ser humano, ocorreu um evento de escala cósmica, a queda de um enorme meteoro. O impacto foi tão forte que a terra sob o monte ainda guarda suas marcas, com numerosas dobras e fendas. E assim, após um número incalculável de anos, neste mesmo lugar, marcado pela impressão do cosmos, os antigos criaram seu próprio dragão de terra, usando pedras unidas por argila e cinzas, e cobrindo tudo isso com uma camada de terra. Os arqueólogos, como detetives tentando resolver um crime cometido há milhares de anos, já há várias décadas, se debruçam sobre o mistério do Monte da Serpente. Eles realizaram escavações, pesquisaram cuidadosamente cada centímetro de terra, mas infelizmente não encontraram nada, nenhum artefato, nenhum sepultamento que pudesse indicar de forma inequívoca os criadores dessa maravilha. Atualmente, existem 2 principais hipóteses. A primeira afirma que o monte é obra dos índios da cultura Adina, que habitavam estas terras muito antes do início da nossa era, aproximadamente entre 800 e 100 anos antes de Cristo. Essas pessoas eram habilidosos artesãos, mas nenhum dos objetos encontrados dessa cultura fornece uma indicação direta de sua ligação com a criação do monte. A segunda hipótese relaciona o monte a outras tribos indígenas que se estabeleceram nos vales dos rios Ohio,
Mississippi, Illinois e Missouri há cerca de 1000 anos. Eles se dedicavam à agricultura, cultivando milho, feijão e abóbora, que eram a base de sua dieta. Infelizmente, essas tribos não deixaram registros escritos, e suas aldeias foram destruídas em épocas posteriores. Quando essas terras começaram a ser ativamente utilizadas para a agricultura, há também uma terceira versão de compromisso que tenta conciliar as duas anteriores. Segundo ela, é possível que a cobra tenha sido construída inicialmente por representantes da cultura andina, e muitos séculos depois, outros índios que chegaram a essas terras completaram e modificaram o monte, mantendo sua forma principal. A falta de uma datação precisa apenas alimenta ainda mais as discussões, tornando o Monte da Serpente ainda mais enigmático. Um fato interessante: muitas tribos indígenas da América do Norte e Central atribuíam aos serpentes habilidades especiais e sobrenaturais. As serpentes frequentemente apareciam em seus mitos, lendas e rituais religiosos. Por exemplo, os índios que viviam no Vale do Ohio faziam estatuetas de serpentes de cobre, o que demonstra sua relação especial com esses répteis. Com base nisso, pode-se supor que o Monte da Serpente poderia não ser apenas uma construção de terra, mas um lugar sagrado, onde eram realizadas importantes cerimônias e rituais, possivelmente relacionados à adoração de uma divindade serpente. Mas um detalhe curioso que faz a gente pensar é a orientação do monte em relação aos pontos cardeais. A cabeça da serpente aponta exatamente para o lugar onde o sol se põe no dia do solstício de verão, o dia mais longo do ano, e a cauda, por sua vez, está direcionada para o ponto de nascer do sol, no dia do solstício de inverno, o dia mais curto. Não se pode excluir a possibilidade de que o monte servisse como uma espécie de calendário para os antigos, ajudando a determinar a mudança das estações e, consequentemente, o tempo para o início das atividades agrícolas ou a colheita. Além disso, ao estudar atentamente as curvas do corpo da serpente, alguns pesquisadores notaram que elas se relacionam com as fases da lua e também com as posições do sol nos dias dos equinócios. No entanto, ao longo dos séculos, os contornos do monte mudaram um pouco, se desgastaram devido à erosão e outros fatores naturais. Por isso, é difícil afirmar algo com total certeza. E se olharmos para o Monte da Serpente de uma altura, podemos notar que sua forma se assemelha aos contornos da constelação Dragão no céu noturno. Além disso, a primeira curva da cabeça da serpente coincide com a posição da estrela polar, um guia celestial que, ao longo dos séculos, indicou o caminho para os viajantes. Talvez o monte ajudasse os antigos a determinar os pontos cardeais, funcionando como uma espécie de bússola. As disputas sobre quem, quando e por que criou o Monte da Serpente não cessam até hoje, e provavelmente nunca teremos respostas definitivas para todas essas perguntas, mas talvez essa seja a beleza desse mistério. Ela nos faz refletir sobre o passado, sobre as pessoas que viveram muito antes de nós, sobre suas crenças e conhecimentos. O Monte da Serpente não é apenas um montículo de terra, é uma testemunha silenciosa da história, que nos lembra de quão muito ainda está por ser explorado em nosso planeta e como é importante cuidar com carinho do legado do passado para preservá-lo para as futuras gerações.